E agora, com muita honra, convidamos neste momento a senhora Gabriele Dutra, coordenadora da gestão do SUAS, Bahia, conselheira titular do Conselho Estadual de Assistência Social, SEAS, para explanar sobre o tema 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Como eu já fui apresentada, eu sou Gabriele, eu sou assistente social, com muito orgulho. Estou como coordenadora de gestão do SUAS, lá no governo do estado da Bahia. Estou ofegante porque eu vim correndo de lá do fundo até aqui. Aqui eu represento, logicamente, o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, represento também a nossa secretária de Estado, Fábia Reis, e representa a nossa superintendente, Leísa Mendes de Souza. Antes de iniciar a nossa atividade, eu vou fazer a minha autodescrição para que possíveis pessoas com deficiência consigam ter a identificação necessária. Bom dia. Eu sou uma mulher socialmente lida como branca, de cabelos lisos, castanhos escuros, estou com a roupa completamente preta, um casaco preto, uma calça preta e uma sandália rosa, e estou com acessórios na tonalidade de prata, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. Uma jornada muito positiva nos processos de construção da política pública de assistência social. Para vocês terem noção, esse é o terceiro município que eu estou só essa semana, fazendo as atividades de conferência. Então eu quero agradecer ao município de Ibaí por me receber, por estarmos aqui, fazendo esse momento de construção. Eu vou pedir a vocês só um pouquinho de silêncio, porque aqui o espaço é muito grande. Então, todo o diálogo, toda a conversa paralela chega muito forte aqui em cima no palco e pode de algum modo atrapalhar quem está aqui na frente tentando fazer esse processo de escuta, ok? Então vamos lá. Agradecer ao prefeito, agradecer ao vice-prefeito, agradecer à secretária Karina, agradecer a minha amiga querida que para todo mundo, estou identificando ela aqui agora pessoalmente, que é a minha amiga Verusa, que ela muito fez por estar aqui. Quero agradecer imensamente a minha amiga Denise Kátia. É uma grande honra ter você aqui. Eu tenho muito orgulho de você, da pessoa que você é, todo o seu processo de construção da política pública de assistência social. Nesses 20 anos, tem o seu dedo, tem o seu fazer profissional. Então é muita honra ter você aqui para me escutar. Muito obrigada por tudo, ok? Quero agradecer também as minhas queridas secretárias dos municípios de Ipuí e Nova Canaã, minhas amigas Daiane e Cíntia, que também estão aqui com sua equipe. Muito obrigada também por terem vindo prestigiar esse momento, certo? O que a gente vai fazer aqui hoje é conferir a política pública de assistência social. A colega que agora há pouco estava aqui, que fez uma apresentação brilhante, estava lá no fundo comentando com o meu colega que está me acompanhando nessa jornada de conferências pelas estradas da Bahia, no quanto ela conseguiu traduzir o que é a política pública de assistência social e de que modo ela se operacionaliza através de um sistema único. A gente aqui hoje vai conversar sobre isso. Eu vou apresentar para vocês o que é que a gente tem feito aqui na Bahia ao longo desses 20 anos. Eu vou tentar ser o mais breve possível diante do tardado horário e a proximidade do horário do almoço. E antes de começar, de verdade, verdadeira, eu quero fazer só mais um agradecimento. Eu quero agradecer imensamente a toda a população feita por pessoas idosas que estão aqui tomando a linha de frente dessa atividade. Eu espero que vocês se sintam acolhidas e recebidas por mim, pelo governo do estado da Bahia, e que essa atividade aqui represente vocês nessa jornada que vocês seguem aí como público prioritário da política pública de assistência social. Gente, está muito barulho mesmo, está beirando ficar insuportável. Eu vou pedir para vocês fazerem um pouquinho de silêncio. Você pode passar, meu bem, por favor? Muito obrigada. Então, aqui o que é a conferência, né, como a gente já disse anteriormente, a colega que me antecedeu também afirmou, a conferência é um espaço de conferir de que modo esta política pública está acontecendo. Se ela consegue, de fato, alcançar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que demandam da política pública de assistência social, certo? Então, aqui a gente vai avaliar
de definir e discutir e estabelecer novos caminhos, novas possibilidades e possíveis diretrizes para poder tentar qualificar essa política pública de assistência social. O tema desse ano ele diz que é construção, proteção social e resistência, porque esse de fato é o lema de quem trabalha com política pública de assistência social. Nós estamos o tempo inteiro construindo, buscando proteger socialmente as famílias que demandam essa política pública e estamos resistindo ao processo exílio de pura resistência, de pura resignação para a gente conseguir fazer o nosso processo de trabalho. O que vai estar definindo aqui, hoje à tarde, no processo de discussão dos eixos, tem que ser tratado como planejamento para a efetivação da política de assistência social no município de Iguaí. Ok? Pode passar, por favor. Esse é o tema, da nossa conferência, 20 anos de SUAS, construção, proteção social e resistência. Pode passar, por favor. Eu vou iniciar agora, de forma muito breve, a nossa linha do tempo, do que é que nós fizemos ao longo desses anos, ao longo desses 20 anos para a política de assistência social. É importante começar dizendo que a gente precisa romper dois fatores que continuam a nos acompanhar ao longo desses 20 anos. O primeiro deles nada mais é do que a institucionalização do assistencialismo. A gente insiste em tratar a política pública de assistência social como caridade, como benemerência, como era feito anos atrás, no início desse processo, dessa história, por inclusive instituições religiosas, pessoas da alta sociedade que faziam todo esse processo. Hoje não fazemos mais assim. Hoje nós temos uma política pública devidamente instituída, legalizada, uma política pública que é repleta de recomendações e regulamentações que definem o seu processo de operacionalização. E a segunda barreira, eu tenho ouvido em todas as conferências que eu fui, eu já dei as contas esse ano, das conferências que a gente já fez, que a gente, assistência social, nós, Sistema Único de Assistência Social, somos o primo ou a prima pobre da política de saúde. Não, nós não somos. Nós somos uma política pública que garante direito. Nós somos a única política pública na história desse país que consegue garantir proteção social e dignidade humana para as famílias. Então é importante que a gente tenha isso muito evidente na nossa cabeça e isso consegue, inclusive, ressignificar o nosso processo de trabalho, ok? Então, em 2005 e 2006, nós tivemos a implantação das unidades socioassistenciais, que é a implantação do CRAS, que é a Unidade de Proteção Social Básica, que é o que é popularmente conhecido como Casa das Famílias, é a grandíssima porta de entrada para acesso à política pública de assistência social, e o CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que ele tem um atendimento, como o nome já diz, mais específico, mais especializado para pessoas que estão em situação de violência ou que tiveram seus direitos violados. Em 2007, a gente tem a criação da primeira secretaria no âmbito do governo do estado da Bahia, que é a SEDES, que foi no primeiro ano do governo de Jacques Wagner. Em 2008, a gente tem a instituição do plano de ação. O plano de ação ele é um documento que define uma estratégia de planejamento de que forma a política pública ela deve seguir no âmbito do município e com o acordo do governo do estado. Então, a gestão municipal preenche esse documento, assina, e nós no estado dizemos, ok, está tudo certo, a partir de agora a gente vai iniciar o processo de repasse de recursos para vocês conseguirem, de fato, garantir a efetivação da oferta. Em 2009, graças a Deus, nós tivemos a transição das creches para a política de educação, a gente sabe. Ainda hoje a gente recebe as informações, e não são poucas, do processo de funcionamento, inclusive, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que funcionam em alguns municípios ainda na perspectiva de rotação pedagógica, inclusive fazem recesso durante o mesmo período que é dado pela política pública de educação nas escolas, funciona como contraturno escolar, alguns com disponibilização de reforço escolar, inclusive, e a gente sabe, quem estuda, quem lê, sabe exatamente que isso não é ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O serviço de convivência ele tem uma outra lógica. O nome dele é um nome bem explícito, ele já define o que ele é. Ele, de fato, vem para servir, para complementar uma garantia de proteção social na perspectiva do fortalecimento do convívio familiar e comunitário.
e disponibilizar reforço escolar sem a conotação de proteção social não significa que isto é uma política pública de assistência social. Então, como há descentralização das creches para a política de educação, a gente consegue romper essa barreira e nos firmar de forma efetiva como política pública. Em 2010, a gente inicia o cofinanciamento dos benefícios, os benefícios eventuais. Nós somos Bahia, um dos poucos estados que cofinancia para os municípios, que disponibiliza dinheiro para as gestões municipais fazerem a aquisição dos benefícios eventuais, cesta básica, auxílio funeral, emissão de documento, enfim, aí depende muito da legislação do município, logicamente, dentro daquilo que já está estabelecido nas 4 modalidades de oferta de benefício eventual na política pública de assistência social. Então, a gente consegue iniciar, inclusive o governo federal, ele não cofinancia o benefício eventual, mas de forma muito categórica, a concessão do benefício eventual, ela é feita a cerca de 90% pela gestão municipal. Então, o valor que nós, governo do Estado, repassamos para a concessão de aquisição de cestas básicas, auxílio funeral, enxoval e tudo mais, não é correspondente à situação de vulnerabilidade que se apresenta que demanda de concessão de benefício eventual. Então, o município de Iguaí, por exemplo, ele arca com cerca de 80% a 90% com recursos próprios à aquisição desses benefícios eventuais que são concedidos no CRAS, ou são entregues pela Secretaria, mas a gente não vai se aprofundar nesse assunto para não gerar muito assanhaço. Ok? Vamos seguir. Em 2015, a gente tem a implantação da vigilância socioassistencial e da gestão do trabalho, que são 2 áreas específicas de gestão de SUAS. A vigilância, ela indica de que forma a gente deve fazer, qual é o nosso papel na política de assistência social. Ela funciona como uma via de mão dupla, ela indica para as unidades socioassistenciais qual é o modus operandi que eles devem fazer para poder conseguir garantir o acesso da comunidade, das famílias, a essas unidades socioassistenciais. E os serviços também indicam para a vigilância qual é o cenário diagnóstico socioterritorial daquela vinculação que aquela família, aquela comunidade tem com aquele CRAS. E a partir daí são feitas discussões e análises e construções de diagnósticos que conseguem implementar e avançar a política de assistência social de algum modo no âmbito do município, e assim também a gente faz lá no governo do Estado. Nós também temos uma área de vigilância socioassistencial que faz todo o processo de análise, e assim a gente garante as expansões de cofinanciamento, a ampliação de recursos, a ampliação de cobertura, o número de CRAs que são cofinanciados, enfim. Então, tudo isso é feito a partir do que é analisado pela área de vigilância socioassistencial. E a área de gestão do trabalho é a área que cuida do trabalhador, que garante capacitação, qualificação profissional, plano de cargos, carreiras e salários. A maioria dos municípios na Bahia não tem essa área instituída, assim como a vigilância também. A maioria dos municípios não tem de maneira informal. Hoje, 417 municípios da Bahia, que compõem todo o nosso território baiano, precisam ter minimamente uma pessoa que ocupe a vigilância para fazer o preenchimento dos sistemas com as informações necessárias. Em 2016, a gente tem a regulamentação do repasse profunda, quando a gente define que, de fato, os recursos da assistência social serão repassados de um fundo diretamente para o outro. Então, os recursos que vêm do governo federal, eles não precisam necessariamente passar pelo governo do Estado para a gente validar e confirmar que aquele município está apto a receber esse cofinanciamento. Então, o governo federal faz um repasse direto para o município de Iguaí, e assim vocês conseguem fazer a oferta dos SUAS aqui no município de vocês. E assim acontece com o governo do Estado. Nós não pedimos autorização ao governo federal para fazer o repasse para os municípios. O U da sigla, do Sistema Único de Assistência Social, significa inclusive isso, é um comando único nas 3 esferas do governo, logicamente de forma muito óbvia, respeitando a legislação que já está vigente, tudo que já está regulamentado, tudo que nós fazemos como trabalhadores e trabalhadoras na política de assistência social já está escrito, já está posto. Nós temos LOAS, PNS, tipificação, NOB-RH, caderno de orientação de proteção social básica, da proteção social especial e medial. Então, nós temos aí um lastro de regulamentações e também de orientações técnicas que definem o nosso fazer. Então, o repasse da FUNE vem nessa lógica, inclusive, de definir e garantir o comando único nas 3 esferas de governo.
Em 2017, a gente confirma a cobertura de 100% dos CRAs com cofinanciamento estadual. Então, hoje, todos os CRAs da Bahia recebem recursos do governo do estado. Então, aqueles que ainda não recebem porque fizeram implantação nesse ano de 2025, e a gente ainda não fez a expansão, as expansões elas são feitas ao final de cada exercício, onde a gente recalcula a rota, faz a divisão toda novamente do recurso, indicando para onde é que esse recurso vai, de acordo ao porte do município e de acordo à oferta de serviços que aquele município disponibiliza para a sua população. Em 2018, a gente tem a implantação da Rede Suas Bahia, que são nossos sistemas, né? A gente chama de dashboard de sistemas. A gente adora, né, norte-americanizar as coisas, então é um dashboard de sistemas, e lá compõe todos os sistemas que são do governo do estado e que são utilizados pelas gestões municipais para fazer o preenchimento de informações que são essenciais para os SUAS no nosso território baiano. É de lá que nós tiramos todas as informações, para inclusive fazer as novas expansões que nós fizemos esse ano, vou apresentar já para vocês. Então, tudo nós tiramos de lá. Então, lá a gente tem relatório de acompanhamento físico, que é o nosso conhecido RAF, né, que são preenchidos pelas coordenações das unidades e validados pela vigilância. Lá tem o plano de ação, lá a gente faz a prestação de contas, lá a gente cadastra famílias que foram atingidas por situações de emergência ou calamidade pública, né, grandes enchentes, fortes chuvas, a seca decorrente da estiagem, que gera vários focos de incêndio, as famílias são atingidas, e todas essas famílias elas são cadastradas nos nossos sistemas para a gente assim conseguir garantir a efetivação da proteção social diante de cenários adversos, aquilo que nós já estamos cotidianamente habituados a fazer. Em 2018 também a gente tem a implantação das unidades regionais de acolhimento. O governo do estado tem 14 unidades regionais, 11 para crianças e adolescentes que tiveram vínculo familiar rompido por qualquer tipo de motivo de violação do direito. E temos 3 unidades, são 3 unidades sigilosas, que são de proteção a mulheres que sofreram violência doméstica e estão com risco iminente de morte. Então, essas mulheres elas são retiradas, infelizmente, do seu convívio familiar e comunitário, né? Os homens insistem em nos matar. Então, por esse motivo, as mulheres são retiradas dessa sua convivência familiar e são direcionadas, institucionalizadas, na grande maioria, com seus filhos, para essas unidades socioassistenciais de acolhimento institucional. Então, são em municípios sigilosos, agentes do governo do estado, algumas pessoas que não trabalham de forma direta com a oferta do serviço, sequer sabem onde é que essas unidades estão implantadas, para poder conseguir garantir de algum modo o mínimo de proteção e de dignidade humana para essas mulheres que tiveram o seu direito tão violado de forma tão brutal, de forma tão severa, de forma tão irracional. E a gente tenta de algum modo garantir esse cenário de proteção para essas mulheres. Em 2019, a gente tinha um curso de trabalho social com famílias. A gente está essa semana, inclusive, em oferta do Capacita SUAS, né? A Bahia é o único estado que tem esse curso de trabalho social com famílias, e trabalho social nada mais é do que a gente faz nos CRAs, nos CREAs, nos centros POPs e também nas unidades de acolhimento, né? O trabalho social com famílias, traduzindo para vocês, é como se eu dissesse assim: eu chego numa padaria, numa confeitaria e digo, eu quero um bolo de milho com cobertura de leite condensado. Vai vir de lá para cá um bolo de milho com leite condensado. O curso de trabalho social com famílias, ele indica de forma gradual, processual, de percurso formativo, de que modo se pode garantir atendimento e processo de acompanhamento das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, risco social ou direito violado, em acompanhamento ou atendimento nas unidades socioassistenciais. Então, o trabalho social ele é exatamente o fazer profissional das categorias profissionais, majoritariamente assistentes sociais, psicólogos e psicólogas que fazem esse processo de atendimento e acompanhamento dessas famílias que estão em referência nas unidades socioassistenciais. Em 2020, nós criamos o benefício eventual funerário, que é específico, foi na época, e ainda bem que passou, foi específico para a aquisição de urnas funerárias para famílias que tiveram entes queridos que faleceram em decorrência da Covid. Então, como o cenário era um cenário de guerra que nós estávamos vivendo, né? Era um processo de desgoverno e de deslegitimação do que é a democracia, do que é o Estado democrático de
direito, do que é efetivação de política pública. Então, as gestões estaduais que navegavam na contramão desse mar revolto, fora de ordem, fora de órbita total e racional, criaram estratégias que conseguiam atender essas famílias que, além de estar em situação de vulnerabilidade, estavam vivendo um momento de despedidas e de despedidas que sequer poderiam ser feitas. Então, nós criamos esse benefício eventual, a gente garantia o traslado do corpo da pessoa e garantia o repasse do benefício para que a pessoa tivesse minimamente um valor de dignidade. E criamos também o Simplifica as Ruas, que é uma estratégia de apoio técnico, né? Nós temos uma cartela de atividades de apoio técnico, assessoramento, orientação técnica, capacitações, educação permanente, publicações de vídeos, publicações escritas, cadernos orientativos, e tudo a gente cria dentro do Simplifica as Ruas, que a gente precisa sempre ter uma estrutura para poder vincular tudo que a gente faz. Em 2021, a gente criou o primeiro pacto estadual e também o primeiro plano estadual de assistência social. São dois instrumentos de gestão que definem que gestão qualificada é compromisso de governo, e compromisso de governo é garantir a efetivação da política pública, é ter zelo e compromisso com o fazer profissional no serviço público. E o pacto e o plano, eles vêm nessas duas vertentes, né? Seguindo ali a sincronologia do PPA, que existe uma validade de 4 anos, e no pacto ele define metas que as gestões dos municípios e a gestão do governo do Estado devem cumprir para garantir que o SUAS funcione da forma que ele deve ser, certo? Criamos também o Proteja Bahia, que é um grandíssimo guarda-chuva, se assim eu posso dizer. Tudo que nós fazemos está vinculado ao Proteja Bahia. Como nós somos governo do Estado, então a gente precisa respeitar as hierarquias, e nós não temos autonomia de criar nenhum tipo de serviço específico da política de assistência social que já não esteja tipificado na tipificação dos serviços socioassistenciais. Então nós criamos uma estrutura para conseguirmos colocar tudo que a gente pensa e que a gente cria lá nessa estrutura, da gente conseguir efetivar de algum modo todo tipo de implementação e implantação que não pode ser tipificado legalmente. A gente vincula tudo ao Proteja Bahia. Em 2022 a gente criou, que é uma iniciativa inclusive do Proteja Bahia, o SUAS Bahia Mais Rural. O SUAS Bahia Mais Rural é um complemento de recurso que é vinculado ao PAIF, né, que o PAIF é o principal serviço que é ofertado nos CRAs. Então a gente amplia esse recurso para garantir que as famílias que residem na zona rural ou zonas litorâneas dos municípios consigam ser visitados, receberem as visitas domiciliares das unidades, das equipes, né, das unidades socioassistenciais. A gente faz esse repasse para que tenha, que o CRAS tenha uma equipe adicional, ou minimamente um técnico ou uma técnica adicional que consiga alcançar essas famílias que residem na zona rural do município. Temos também o censo. O censo é uma estrutura que a gente faz inúmeras perguntas. Segunda-feira agora estará no ar o Censo SUAS 2025, né? Ele tem exatas 171 perguntas que a área de vigilância do município deverá preencher, onde a gente pergunta todas as questões possíveis e imagináveis que poderão nos possibilitar ter acesso ao cenário social dos municípios. Então, o Censo SUAS ele não é um espelho, não é uma réplica, né? Não é nada vinculado ao Censo SUAS federal. Ele é um censo extremamente específico, com perguntas que só nós, do governo do Estado, queremos saber. Então, lá a gente pergunta sobre o benefício eventual à mulher, a gente pergunta sobre as suas Bahia Brasileiras, suas fortalecidas, alimentações, composição de equipe, lei dos SUAS, toda essa parte de regulamentação, tudo direitinho para a gente ter noção de qual é o cenário que se apresenta no nosso Estado. E temos também o programa Acelera SUAS, que é um programa de aprimoramento, que também é vinculado ao Proteja. Em 2023, a gente tem um grande boom na política pública de assistência social, né? Muda-se o governo do Estado, apesar de continuarmos na mesma linha partidária, nós temos uma mudança de gestão significativa, né? É um novo tempo, uma nova era, é um novo perfil de processo de gestão. E este perfil escolheu não só construir estradas, hospitais, escolas modelo, mas também escolheu aportar recursos e acreditar e valorizar a política pública de assistência social. Então, a gente tem um grande crescimento. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a gente tem um grande crescimento nesse ano, né, de 2023, nessa lógica. É muito importante
e nada faz. Que a gente não consegue ver quais são as expressões sociais do nosso processo de trabalho. Mas isso também é muito da ausência de estudo, da ausência de conhecimento, da ausência de acesso às informações técnicas, né? Só fazer a distribuição do benefício habitual, seja ele qual modalidade for, não é a prioridade de uma política pública com tantas vertentes que podem garantir direitos que já estão legalmente instituídos. Definir de fato de que modo a gente vai conseguir traduzir o nosso processo de trabalho, a nossa força de trabalho, na repercussão direta na vida das pessoas que demandam da política pública de assistência social. Na apresentação da colega que ela me antecedeu, ela falou sobre a entrega do peixe. Quando ela falou a entrega do peixe, eu gelei daqui até aqui. Eu falei, minha Nossa Senhora, não é possível, Jesus. Mas aí, muito sabiamente, ela conseguiu contextualizar o que é de fato essa entrega do peixe. Muito se critica, inclusive lá no âmbito do governo do Estado. Parte da equipe técnica é contra esse processo de distribuição. Eu sou contra o processo de distribuição do peixe na Páscoa, quando é uma distribuição à revelia de qualquer tipo de proteção social. Se são famílias que estão em processo de acompanhamento nas unidades assistenciais, de qualquer nível de proteção, se são famílias referenciadas à assistência social, que estão em acompanhamento pelo Sistema Único de Assistência Social, por que não garantir um dia de Páscoa com a família dessas pessoas que estão em referência, com dignidade, com acesso à alimentação saudável, com a representação daquilo que o dia da Páscoa é para quem acredita logicamente, respeitando todas as religiões possíveis e imagináveis, até porque o nosso Estado é um Estado laico. Nós devemos e temos a obrigação de respeitar as pessoas de todas as formas, nas suas condições sociais, na sua cor da pele, na sua religião, da sua orientação sexual. Então, dito isto, a distribuição do peixe, ela pode sim ser identificada como uma estratégia da política pública de assistência social. Foi feita a interlocução e a interseção com a política de segurança alimentar e nutricional, se sim, melhor ainda. Então, não é o distribuir o peixe, é de que forma esse peixe alcança essas famílias e qual é o significado que essas famílias interpretam a receber esse peixe que é entregue pelas gestões municipais na Páscoa. Então, em 2023, nós tivemos a criação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, é a primeira vez na história da Bahia que nós temos o nome assistência na nomenclatura da Secretaria, né? Então, isso é de suma importância, porque se o nome não é esse, todo mundo pensa que aqui a gente faz qualquer coisa, né? Se o prefeito vai inaugurar um quebra-mola, dá-se um de convivência, tudo dançar para poder o prefeito conseguir inaugurar um quebra-mola. Mas qual é a identificação do fortalecimento de vínculo nessa estratégia de levar as crianças de um serviço específico, complementar um serviço de proteção social para uma inauguração da estrutura da prefeitura? As crianças sabem o que elas estão fazendo lá, então elas participam dos grupos, elas ensaiam. A gente viu uma apresentação lindíssima aqui hoje, elas ensaiam, elas querem ser vistas e elas precisam saber que aquilo que elas estão fazendo em participar daquele momento também é legitimado como cidadãs e cidadãos, como sujeitos de direitos que são pertencentes a este município, garantindo, inclusive, a promulgação e a popularização do que é a cultura deste município em uma atividade como essa, que grande parte da população consegue participar. Isso é a definição e a construção de vínculos familiares e comunitários dentro de uma oferta da política pública de assistência social. Então, se a gente não define que nós somos uma política pública, ninguém vai respeitar. Por isso que as pessoas dizem, trabalhar no social, qualquer pessoa pode. Não é qualquer pessoa que pode. Para trabalhar na política pública de assistência social, são trabalhadores e trabalhadoras que, inclusive, vendem a sua força de trabalho de forma barata, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras do SUS, não temos os salários valorizados, não temos o reconhecimento necessário diante da intervenção que nós temos na vida das pessoas. Então, não é qualquer pessoa que pode trabalhar com assistência social, porque não é só isso, não é só o serviço de convivência, não é só estar no caixa todos os dias, não é só estar na recepção todos os dias esperando as pessoas chegarem. É muito mais do que isso. O nosso trabalho repercute de forma direta na vida das pessoas. O que a gente faz, inclusive, consegue garantir a dignidade das pessoas terem acesso à alimentação, terem acesso à água potável, terem acesso à emissão de documentos, terem acesso a ter condições de, inclusive, enterrar seus entes queridos com dignidade.
ter possibilidade de se despedir. Tudo isso é a política de assistência social. Então, o nome também ele traduz o nosso fazer profissional, ok? Obrigada. A lei dos SUAS, a gente conseguiu, né? A lei dos SUAS do governo do Estado, que já vinha há mais de 10 anos, correndo todos os trechos possíveis e imagináveis na estrutura, né? Que legislativa do governo do Estado. Então, passaram não sei quantos anos no CA1, não sei quantos anos no CA1, não sei quantos anos no CA1. E aí, em 2023, a gente consegue definir de que fato a assistência social vai funcionar. A gente começa a cofinanciar a gestão, que é um dinheiro mais tranquilo de ser utilizado, que garante contratação de consultoria, pagamento de capacitação, pagamento de diárias, e efetiva de fato a qualificação profissional e a qualificação da gestão. SUAS Fortalecido e o Alimenta SUAS também são duas iniciativas vinculadas ao Proteja Bahia. O SUAS Fortalecido, a gente fez um repasse extraordinário para os municípios conseguirem manter as suas equipes. Ao final de cada exercício, a gente sabe que historicamente na assistência social chegou outubro e novembro, independente de ser ano eleitoral ou não, né? Infelizmente essa vinculação ainda existe muito forte. Então, em outubro e novembro as equipes são demitidas e só são contratadas novamente a partir de fevereiro ou março, né? Como a gente tem o hábito de dizer na Bahia, que tudo só acontece depois do carnaval. Então, depois do carnaval é que se resolve. E aí, nesse processo, logicamente, as famílias que estão em acompanhamento familiar, elas não serão acompanhadas. As crianças e as pessoas idosas que estão no serviço de convivência não participarão do serviço de convivência porque não tem profissional qualificado que faça essa oferta. Então, a gente fez esse repasse extraordinário desde 2023 para garantir a manutenção das equipes nas unidades socioassistenciais. O Alimenta SUAS é uma estratégia de benefício eventual mais específico para a aquisição de cesta básica. Então, logicamente, que todas as estratégias que elas são redefinidas, elas só são feitas para os municípios que estão aptos com o governo do Estado. Então, a gente tem uma lista dos 417 municípios, destes, quem está apto para receber o financiamento são esses que entram nessas expansões e nesses avanços, tanto de repasse como também de cobertura. E aí a gente consegue garantir o repasse regular do recurso, que a gente não garantia, a gente finalizava o ano devendo aos municípios, né, jogando a dívida para lá, e para quando Deus prover, Deus proverá, e isso gerava um valor chamado débito de exercícios anteriores que a gente nunca conseguia pagar. Então virava o novo ano começava, a gente iniciava um novo processo de repasse. No final do ano, lá estava a gente de novo devendo, porque a gente não conseguia transformar o orçamento que está escrito no papel e o que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no nosso caso, o Conselho Estadual, a gente não conseguia transformar em recurso, em financeiro, em dinheiro, para chegar nas gestões municipais. A gente só foi conseguir isso em 2023, certo? E a gente cria, né, que teve a matriz em 2019, em 2023 a gente cria e lança para a Bahia inteira o curso de trabalho social com famílias específico para profissionais de serviço social e psicologia, para eles entenderem de fato qual é a lógica de proteger famílias através do trabalho social que é feito nas unidades socioassistenciais. Em 2024 a gente amplia o cofinanciamento, amplia o repasse de recursos, a gente cria de fato, né, uma lógica de fluxos e procedimentos que garante a integração dos dois sistemas que funcionam de forma paralela, né, os seus trabalhos são complementares, né, então nós somos uma política setorial e a política de segurança alimentar é uma política transversal e aí em algum momento ela se encontra porque o público da assistência social é todo mundo, né, a gente não trabalha só para pessoas pobres, é importante que tenhamos clareza sobre isso, porque isso inclusive define o nosso fazer profissional, porque trabalhar com a assistência social, inclusive, é se despir de todos os juízos de valores possíveis e imagináveis que nós aprendemos ao longo do nosso processo de criação, inclusive, na eu falo de educação familiar e doméstica, e também no nosso processo de construção enquanto sociedade. Nós somos um país em desenvolvimento, nós não somos um país subdesenvolvido. É importante que a gente tenha acesso a informações que são informações verídicas, informações verdadeiras, informações coerentes. Recentemente, em todas as conferências acontece essa história. Meu filho ele mudou de escola, né? Ele foi estudar em uma escola, eu tenho um filho de 10 anos. E aí ele fala do meu filho, eu fico meio estrambelhada, viu, gente? Meu filho é tudo que existe para mim de mais sagrado, assim, somos só eu e ele.
nesse processo aí de jornada de criação e de maternar da forma mais sincera e sensível possível que eu posso fazer. Então, tudo que ele traz, eu sempre busco ouvir e quando é pertinente, eu levo adiante. Então, ele mudou de escola, ele pega uma escola pequena no bairro que a gente mora, foi estudar em uma escola, como ele fala, mega grande, né? Que tem lá em Salvador, e lá você está ele. Eu com o coração na mão, e ele todo feliz, logo nos primeiros dias de aula, ele teve aula de história. Ele chegou em casa e disse assim: minha mãe, você sabia que o Brasil não foi descoberto? Eu falei: meu Deus do céu, em poucos dias de escola, eu nem me preparei ainda para esse nível de debate, né? Eu disse a ele: não, o que foi que aconteceu? Ele, quando os portugueses chegaram no Brasil, a população indígena e os povos originários já estavam aqui. Então, eles não descobriram nada, porque a população indígena já estava aqui, já produzia da nossa terra, já conviviam nas suas tribos, então eles não descobriram nada. E além de mentirem de que eles descobriram, eles acharam pouco, eles ainda trouxeram os povos africanos para serem escravizados no nosso país. E é por isso que hoje a gente tem esse cenário de racismo tão definido aqui no nosso país. E eu acionei para cada dele, eu disse: meu filho, é isso aí, é para isso que eu te digo. É para você ter noção e conseguir diferenciar, né? Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram, que aí gerou uma grande repercussão de que a gente precisa de fato ter consciência de classe, né? Você tem um celular um iPhone, por exemplo, de R$ 2.500, R$ 3.000, não significa que você é rico. Neste país, pouquíssimas pessoas são ricas. Existe um grupo minoritário de pessoas que concentram o maior número de riquezas do nosso país. O nosso país é um país extremamente rico. Se não fosse um país extremamente rico, nós não estaríamos agora nesse cenário de tanta privação dos nossos fazeres diante dessa grande taxação que está vindo aí dos Estados Unidos, né? Se nós não fôssemos um país de grande número de exportação. Então, o país, o nosso país, ele é um país que está em desenvolvimento, mas também ele é um país extremamente desigual socialmente, porque muitas pessoas têm pouco recurso, pouco acesso à informação, pouco acesso à educação, à saúde, ao lazer, e muitas pessoas concentram, e poucas pessoas concentram o maior número de riquezas. Esse é o cenário do nosso país, e é com essa política pública que a gente trabalha, né? Com povos específicos, povos tradicionais específicos, com pessoas idosas, com crianças e adolescentes. Esse é o nosso público, e esse é o público também da segurança alimentar e nutricional. E só em 2024 que a gente conseguiu fazer esse processo de integração de forma mais efetiva e qualificada, definindo inclusive fluxos e procedimentos para esse trabalho e trazendo a estratégia para o Alimentação de só receber os municípios que tinham aderido ao CISAM. E a gente cria um estúdio SUAS Misericórdia, subiu tudo, espero que eu lembre, voltou. O estúdio SUAS, que é um estúdio, de fato, nós temos na secretaria lá no estado, uma estrutura de estúdio de gravações. Então a gente faz gravações de vídeos orientativos, de vídeos de acesso ao sistema. Semana passada eu gravei um de ação do Censo SUAS, já gravei um sobre o SISCONF, que é o sistema de conferência. Então, é uma estrutura mesmo de gravação que está à disposição de vocês, inclusive, se vocês tiverem interesse, quando estiverem lá, irem conhecer e fazer uma gravação com a gente, que é muito importante a gente conseguir ventilar o que é os SUAS por aí, e a estratégia das redes sociais é o que consegue, inclusive, nos aproximar das gestões municipais. Pode passar, por favor, a partir de agora eu vou correr mais um pouco. Em 2025, a gente conseguiu, pela primeira vez na história da Bahia, ter uma presidência no Conselho Estadual de Assistência Social, que é da sociedade civil, porque sempre eram os secretários ou secretárias da secretaria que faz o processo de gestão dos SUAS. O SUAS, que é uma estratégia de aprimoramento de gestão, né? Os municípios que estiverem fazendo tudo certinho serão certificados, serão reconhecidos por esse fazer profissional com qualidade no âmbito da gestão da assistência social, e aqueles municípios também que têm estratégias inovadoras do SUAS, né? A gente não sabe tudo o que vocês fazem, a gente não tem acesso a essas informações. Cada município tem a sua dinâmica, a sua lógica no processo de trabalho. Então a gente traz o selo também para conhecer, mas também para reconhecer o esforço desse trabalho que é feito nas contas, né, nas gestões municipais. O benefício eventual mulher, ele é um benefício eventual específico para garantir aluguel social para as mulheres que também estão em situação de violência. Então, se por algum motivo essa mulher não quiser fazer a inserção dela e da sua família, né, no geral, dos seus filhos, há
uma unidade de acolhimento, né, que ela vai precisar ficar isolada da família, a família não vai saber onde ela está, e todas essas questões a gente resolveu criar em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo do Estado, o benefício eventual mulher. Então a gente faz o repasse para a gestão municipal, e a gestão municipal garante a concessão desse benefício eventual para essa mulher que está em situação, que sofreu algum tipo de violência doméstica. O Pacto de Aprimoramento Estadual, nós lançamos na semana passada, que é o que eu falei anteriormente, né? A gente está no segundo Pacto de Aprimoramento, e esse pacto vai ser a principal estratégia para a gente avaliar o selo e premiar os municípios. Eu ainda não posso dizer quais são os prêmios, mas essa faltou me botar para assinar um contrato de sigilo, que eu não poderia dizer nas conferências, que esse mutual é bocuda, nas conferências quais são as premiações do selo, mas serão premiações assim, muito interessantes. E aí a gente cria, nesse ano de 2025, em março, anunciado pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues, o programa de construção de CRAs. Nunca se construiu CRAs na Bahia pelo governo do Estado. Todos os CRAs que tem, ou foi a gestão municipal, ou foi o governo federal, que fez esse processo de construção lá atrás, como eu falei, né, em 2005. E a gente criou também o programa de mobilidade em SUAS, que é um programa que a gente vai fazer a aquisição de carros. Nós já estamos fazendo, o processo já está correndo, a entrega dos carros já está prevista para o mês de dezembro. Lá em Salvador, nós faremos a entrega de 70 carros para 70 municípios para garantir a proteção social em todas as localidades de todos os municípios do nosso território baiano. Porque, inclusive, uma das devolutivas de quando a gente faz ciência, quando a gente aplica qualquer outro tipo de pesquisa e diagnóstico, o que as equipes dizem é: nós não temos condição de trabalho. Então, a gente não tem um carro para ir visitar uma família, a gente não tem um veículo para ir para os distritos mais distantes. Logicamente que essa não é uma negativa de você conseguir realizar um processo de acompanhamento, porque tem casas que estão perto e que as pessoas conseguem fazer um processo de deslocamento andando. Mas é necessário garantir condições de trabalho para que as equipes consigam fazer o seu papel. Não adianta a gente indicar, solicitar, orientar que seja feita a proteção social se a gente não garante a estrutura mínima para a equipe trabalhar, certo? Então, o programa de mobilidade ele vem nessa lógica, e aí, de forma muito óbvia, a gente vai seguir construindo de todo modo. Eu estar aqui hoje significa um processo de construção. Eu cheguei aqui ontem, já era mais de 9 horas da noite, eu fiz uma conferência ontem de manhã, nós entramos no carro e vim embora Gabi, que é longe, corre Gabi, e a gente entrou no carro e nós viemos. E aqui estamos. Hoje cedo eu também fiz uma postagem com uma foto e falando que hoje a gente ia fazer a história aqui no município de Iguaí, porque é isso. Não existe nenhuma família que esteja em situação de desproteção social que não precise do nosso processo de trabalho. E se a gente se reconhecer como usuário ou usuária da política de assistência social, também é um grande reconhecimento. É você se definir como sujeito de direito. E a gente não está aqui para garantir a tutela dessas famílias. A gente está aqui para emancipar, trazer protagonismo, colocar essas pessoas nos lugares que elas devem estar. Nessa noite, essa apresentação aqui teria um cenário social daqui do município de Iguaí. Mas, como já foi apresentado pela colega que me antecedeu, então a apresentação vai acabar um pouquinho antes, certo? Dito isso, dessa parte toda de se reconhecer como sujeito de direitos, eu quero trazer uma fala dela, que seria a minha fala, especificamente a noite eu tenho feito. Quando eu vou apresentar o cenário social do município, é sobre a utilização dos recursos que são oriundos de benefícios socioassistenciais ou de programas sociais que são repassados diretamente para as pessoas da cidade, né, as pessoas aqui do nosso estado da Bahia. Eu fiz uma conferência dias atrás, e aí, no processo de discussão, quando eu apresentei o cenário social, e que eu apresentei a quantidade de dinheiro, como diz meu filho, de grana, que circula e aquece a economia da cidade, de todo modo, através tão somente do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, nosso BPC, que é da assistência social, está sendo gerido pelo INSS, mas ele é um benefício socioassistencial. E aí eu apresentei aquele valor e tudo mais, aí uma trabalhadora do SUAS, para tirar minha paz, pediu para fazer uma intervenção. Ela disse assim: Gabi, mas tem uma pessoa, uma mulher aqui na cidade, vamos lá, em Juazeiro, que ela usa o dinheiro do Bolsa Família porque ela quer botar unha de gel.
é da sua conta? O que é que você tem a ver com isso? O dinheiro é dela. O que nós podemos fazer é orientá-las no processo da utilização desse valor que é dela. Mas se ela quiser botar unha de gel longuíssima, ela vai botar. A minha não é de gel não, viu, gente? A minha é minha. Quiser botar unha de gel longuíssima, ela vai botar. Se ela quiser comprar um salto, ela vai comprar. Se ela quiser escovar o cabelo, ela vai escovar. Se ela quiser comprar todo dia da unha para o filho dela, ela vai comprar. Se ela quiser ir na feira e fazer todo dia feira, ela vai fazer. Não é do nosso interesse saber. Então pronto, acabei de receber aqui no meu rádio, que é para a gente manter a apresentação. Então vamos seguir. Pode passar, por favor. O que temos para contar sobre a construção do SUAS no seu município? Quais os avanços, o quanto foi feito? Todas as perguntas que aparecem aqui, como frases de efeito, são perguntas que vão direcionar o debate de vocês à tarde, ok? Como eu vi de lá, hoje eu estava com as meninas de Vigo e eu confirmei a minha ida para uma conferência na semana que vem em um município que fica a 14 horas de distância de Salvador. E a colega de lá, agora há pouco mais cedo, estava mandando mensagem dizendo: Gabi, a secretária daqui não está acreditando que você vê que a gente mora aqui em um reino tão distante, que ninguém nunca veio aqui, de fato, é muito longe mesmo, né? Eu farei a viagem em 2 dias, para vocês terem noção, para a gente conseguir chegar lá e realizar a conferência no município de lá. Então, tudo que a gente trouxe aqui é para essa discussão. Como eu estou aqui, eu ficarei aqui o dia inteiro e contribuirei com vocês no processo de discussão para a construção das deliberações. Pode passar, por favor, Manu. Vou correr. Pode passar também, que nós já sabemos, né, que nós temos milhões de pessoas que precisam da assistência social. Pode passar. Aqui, de forma bem rápida, esse cenário é o cenário Bahia, certo? É o cenário que a gente traduz as informações lá do Cade Único, que é o nosso sistema, da nossa principal tecnologia social de acesso às informações da nossa população. Então, a gente extrai todas as informações de lá do Cade Único. Esse cenário aqui é de março, que é a última extração que nós conseguimos fazer. Então, nós temos cerca de 62% da população baiana que precisam e que demandam de proteção social. É um número avassalador, um número gigantesco, apesar de todo o nosso esforço que eu mostrei para vocês aqui em 2005, até agora, né, até o dia de hoje, ainda assim a gente não consegue alcançar todas as famílias que estão nessa proteção social em todo o território baiano. Então, são 9.206.151 pessoas cadastradas no Cade Único. São 4.207.880 famílias também cadastradas, e destas famílias, mais de 2 milhões indicaram que estão em situação de pobreza, né? Nós não utilizamos mais o termo extrema pobreza, inclusive esse termo já foi retirado, e a gente só utiliza agora pessoas em situação de pobreza. Aqui a gente tem um gráfico, que esse gráfico ele apresenta os índices de vulnerabilidade que são expostos lá no Cade Único. Então, desses aqui, quanto mais perto de maior é o número de vulnerabilidade. Na Bahia, o principal indicador de vulnerabilidade, logicamente, é a ausência ao acesso de mercado de trabalho, né, que é trabalho e a qualificação de adultos, e isso, de forma muito lógica, gera todo o processo de vulnerabilidade. Se você não tem acesso à renda, você não tem acesso à alimentação, à saúde, ao lazer, à educação e todas as outras estratégias de formar uma sociedade. Pode passar, por favor. Aqui também é cenário Bahia, são mais de 19 bilhões de reais que rodam dentro do território baiano somente do Bolsa Família. Do BPC são mais de 9 bilhões de reais. E aí lá se vai gerando aqui, aquecendo a economia e trazendo de algum modo dignidade humana para. Desculpa, fico girando, né? Para as famílias de mais de 29 bilhões de reais, garantindo dignidade humana e justiça social e, logicamente, aquecendo a economia das cidades e todo o nosso estado, né? Porque se a gente tem condições de consumir no comércio local, significa que a gente está contribuindo diretamente com o aquecimento da economia. Esse é o cenário Bahia, ok? Pode passar, por favor. Pronto, aqui são as frases. Essa apresentação está disponível, à tarde a gente pode acessar ela de algum modo para a gente fazer as construções. Pode passar logo o cenário daqui para a gente encerrar aqui também. Pronto, o SUAS na Bahia, pode passar. Aqui é só para vocês terem noção do número de unidades que nós temos, né, vinculadas ao governo do estado.
Então, são 417 secretarias e conselhos e são 437 unidades do Cadastro Único para a Bolsa Família, porque alguns municípios têm mais de um ponto, né, de cadastro. Inclusive, Salvador e Feira de Santana, que para a assistência social são consideradas as duas metrópoles, certo? Temos 674 CRAs, 168 municípios que recebem o Suas Bahia Mais Rural, que é aquele valor para chegar na zona rural, 272 CREAs, 18 centros POP. Centros POP é uma unidade específica que trabalha somente com população em situação de rua. Então lá ela está em processo de acompanhamento, tem acesso à alimentação, tem acesso a banho, tem acesso à lavagem de roupa, mas ela só tem em 18 municípios. Quer dizer, na verdade, em 17, porque em Salvador tem 4 centros POP. 13 unidades de acolhimento regionais, que são aquelas que eu apresentei, de adolescentes e mulheres, 137 unidades de acolhimento. Esse dado ainda é um dado que certamente está sendo notificado, a gente não tem acesso a todas as informações, inclusive de entidades não governamentais, que acessam o serviço da assistência social, 2 residências inclusivas e um centro-dia, que são 2 unidades que trabalham especificamente com pessoas com deficiência. Pode passar, por favor. A cobertura de serviço corresponde à demanda de proteção social na Bahia? Não. A gente ainda tem muito que avançar, a gente ainda tem muito que expandir, não somente na construção de estruturas físicas, mas também na expansão de cobertura, na qualificação profissional, na realização de concurso público, na ampliação do cofinanciamento. Então, hoje a gente não consegue, de fato, alcançar aquele percentual de quase 62% de famílias que estão em situação de desproteção social, mesmo com todo esforço e dedicação. Pode passar, por favor? A gente tem aqui um gráfico rapidinho só sobre o recurso que é repassado. Então, em 2005, quando toda essa história começou, a gente tinha apenas 23 milhões de orçamento para repassar para as gestões municipais. E lembrando que, às vezes, ao final do ano, a gente não conseguia passar o valor inteiro. E hoje, em 2025, a gente conseguiu pactuar 156 milhões de reais para fazer um processo de cofinanciamento para as gestões municipais da Secretaria de Assistência Social. Hoje, em junho, quase agosto, obrigada, nós já fizemos metade desse valor em repasse. Então, nós já transformamos o que é orçamento, que está escrito no papel, em dinheiro que já chegou para as gestões municipais, ok? Obrigada. Avançamos enquanto estava no cofinanciamento, mas os valores são suficientes para a garantia da execução da política pública? Não. É um valor irrisório. Para vocês terem noção, quando eu cheguei na assistência social, eu trabalhei no município em 2014, em 2016 eu comecei no governo do estado. O valor que a gente pagava por pessoa que acessa ao CRAS era 75 centavos. É nada. Hoje a gente consegue ter um valor de per capita de R$1,40, mas ainda é muito pouco. A gente hoje cofinancia 50% do que o governo federal cofinancia. Certo, gente? É R$1,40, o governo federal é R$2,80. A nossa ideia é, em 2026, conseguirmos minimamente nos equiparar ao governo federal e conseguir fazer a ampliação desse cofinanciamento. Então, a gente sabe e tem noção de que quem garante a oferta da política nos âmbitos dos municípios é a gestão municipal com seus recursos próprios, sobretudo, como eu falei no início, na aquisição dos benefícios eventuais. Ok? Vamos seguir. O que temos a contar sobre o SUAS no seu município, pode passar, e aqui agora é só a história daqui de vocês. Então, vocês têm uma secretaria, um conselho, uma unidade do Cadastro Único e Bolsa Família, 2 CRAs e um CREAS. Se eu tiver alguma informação que vocês têm acesso, que não esteja aqui, vocês me sinalizem para depois a gente fazer a devida alteração. Ok? Pode passar, por favor. A cobertura de serviço corresponde à proteção social no município. E aí é uma pergunta para vocês questionarem, logicamente. Eu não tenho condições de responder, né? Eu não vivo aqui, eu não estou aqui no dia a dia, então eu não tenho acesso a essas informações só para causar aí um despertar em vocês no debate de hoje à tarde. Pode passar. Aqui é o cenário do Cadastro Único, lembrando que a colega trouxe já de junho. Esse nosso é de maio ainda, de 2025, certo? Que é o cenário do Cadastro Único. Ela trouxe o RI, que é do Ministério, mas são informações extremamente similares, certo? Então, aqui, 74% da população de Iguaí precisa de proteção social. É um percentual muito alto, né?
fazendo um comparativo aí a 100%, 74 é um percentual muito alto. Então, são 16 mil pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único, mais de 7 mil famílias que também estão cadastradas. Destas 7.712 famílias daqui de Iguaí informaram ao entrevistador do Cadastro Único que são famílias em situação de pobreza, 4.375, certo? Então, 74% da população demanda de proteção social. Dentro desse percentual, nós temos 4.375 famílias que afirmaram que são famílias que estão em situação de pobreza e que requerem uma atenção e um afim maior da política pública de assistência social. Como, logicamente, no cenário Bahia, no cenário estadual, o maior índice perto de 1 é de trabalho, de todos os municípios que eu fiz conferência também. Então, o percentual mais próximo, o índice de vulnerabilidade mais próximo é o de escassez de trabalho, de acesso à renda, inclusive de aprimoramento para trabalhos de pessoas adultas. Pode passar, por favor. Aí, aqui, esse cenário, lembre que eu apresentei Bahia, eu sei que eu estava com a cabeça que eu vestir esse casaco. Se ela isolar um calor, e não dá para vestir, Eu não vou para lugar frio, eu estou aqui para morrer de calor. Então, aqui em Iguaí, são mais de 36 milhões de reais de transferência direta de renda do programa Bolsa Família circulando aqui. Somado a isso, nós temos mais de 34 milhões que são do BPC. Os dois somados dão cerca de mais de 70 milhões de reais, garantindo, logicamente, também a dignidade humana e o acesso ao aquecimento da economia local. Esses são os valores daqui no município de vocês. Então, 49,80% da população daqui de Iguaí estão nesse cenário, ou do programa Bolsa Família, ou do benefício de prestação continuada, que é o nosso BPC. Certo? Aqui vocês têm 4.380 famílias beneficiárias. Destas famílias, tem 10.905 pessoas, 3.299 mulheres são responsáveis por suas famílias, são as mantenedoras dos nossos lares. Esse também é um dado importante, sobretudo porque quem está fazendo a entrevista e o atendimento do Cadastro Único não é polícia. É importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. A gente não investiga. Se a mulher está dizendo que ela é responsável pelo lar dela, que ela é a responsável familiar, nós vamos registrar a informação que esta mulher está nos dizendo. Não interessa se a gente conhece Dona Zezinha de não sei de onde, não é do nosso interesse. A gente vai registrar porque essa informação são autodeclaratórias e é por isso que a gente tem esse cenário aqui tão importante. 4.050 crianças e adolescentes são assistidas. O valor médio do programa Bolsa Família aqui é de R$ 663,52 e o valor repassado no mês é de R$ 2.906.208 específicos do programa Bolsa Família. Pode passar, por favor. Qualquer dúvida eu estou à disposição do gente sobre esses dados, para a gente conversar depois. Então, aqui é a parte já mais da conferência mesmo. Todo esse cenário que a gente traz é para a gente ter acesso a informações reais que consigam qualificar o debate à tarde e a gente consiga também fazer a proposição de deliberações reais, palpáveis, imagináveis e execuíveis, porque ficar pensando, transcendendo, além daquilo que é possível, é a gente perder nosso tempo e não definir isso aqui como espaço de construção coletiva, democrática e extremamente participativa. Então é importante acessar as informações, saber o que nós já temos, saber quais são os possíveis avanços e a partir daí a gente constrói essa proposta de deliberação. Então somos 5 eixos, pode passar, por favor. O plano decenal, que é uma estrutura de documento que ele foi criado a partir da realização de uma conferência, então a gente está no último ano do primeiro plano decenal, certo? Então a nossa ideia é que nesta conferência a gente consiga já fazer a estrutura para o nosso próximo plano decenal, que ele é esse processo de construção diante de muitos debates, de muitas construções. Pode passar, por favor, porque isso aqui é muito técnico, pode passar. Pronto, vamos lá, a gente vai falar agora rapidamente, eixo por eixo. A gente
pessoas, acesso integral com equidade e respeito às diversidades. Então a gente sabe que a democracia ela é plural, né? Nós vivemos em um país que é definido através da democracia. Então o Sistema Único de Assistência Social ele é uma estratégia, inclusive, que legitima esse tipo, né, de projeto político coletivo e participativo e extremamente democrático. Então esse eixo ele vai tratar exatamente do que eu falei logo lá no início, que a gente precisa romper com alguns questionamentos, sobretudo aquele de que nós só trabalhamos para pessoas pobres. Universalizar os SUAS é de fato dar o acesso para quem dele necessitar, né, que é o que está escrito na nossa política nacional de assistência social. A discussão desse eixo ela vem exatamente nessa perspectiva, né, de construção de histórias e contextos que traduzem o fazer na assistência social ao longo desses 20 anos e o que é que a gente está pensando para minimamente os próximos 2 anos, que é quando a gente realizará as próximas conferências. Pode passar, por favor. Em todos os eixos vocês vão ver que tem perguntas norteadoras para discussões nos grupos à tarde, certo? Pode passar, por favor. O eixo 2, que é o meu preferido, aperfeiçoamento contínuo do SUAS, que é inovação, gestão descentralizada e valorização profissional. Eu acredito de forma muito singular e particular de que a qualificação profissional ela é a principal estratégia de avanço de uma política pública. Se você não acredita, se você não valoriza a sua equipe de trabalho, se você não disponibiliza para ela acesso à informação da qualificação profissional, inevitavelmente você terá oferta de política social, de assistência social no seu município. Então esse eixo ele é exatamente para a gente conseguir qualificar, aprimorar e otimizar o fazer profissional nos SUAS, no âmbito do município e também no Estado, porque a gente conta, né, quem está no Estado, conta com as deliberações que são construídas nas conferências municipais para, inclusive, conseguir aprimorar o nosso processo de trabalho também, né? Por isso que a gente faz todo o processo de construção coletiva para poder a gente ter deliberações efetivas. Então, o aperfeiçoamento contínuo ele vem nessa lógica, aliado a esse eixo, para vocês terem uma questão de conectividade, o Centro SUAS Bahia, que eu apresentei anteriormente, ele é uma perspectiva de inovação. Então, vocês podem trazer propostas e conseguir, inclusive, ampliar o valor que vai ser destinado pelo governo do Estado a este centro para poder conseguir alcançar o município daqui de vocês. Ok? Pode passar, por favor. Pode passar. O eixo 3 é a integração de benefícios e serviços assistenciais, fortalecendo a proteção social, segurança de renda e inclusão social nos SUAS. O eixo 3 nada mais é do que a gente já faz, né? O que a gente tenta fazer. Existe muita dificuldade nesse processo de integração entre a concessão de benefícios eventuais. Eu prometo que eu vou me aprofundar mais porque gera polêmica. Então, é a concessão de benefício eventual e o processo de acompanhamento familiar no âmbito dos serviços. Nós sabemos que a concessão da cesta básica ela é uma estratégia de intervenção de proteção social, mas ela não é o fim em si mesmo. Para isso, precisa existir uma construção de um acompanhamento familiar dessa família que está em situação de vulnerabilidade. Mas cabe a concessão, ela pode ser pontual? Pode. Ela pode ser pontual. A pessoa só pode acessar o CRAS e fazer a retirada uma única vez na vida de uma única cesta básica, porque naquele momento, por algum motivo, a pessoa que era a pessoa responsável familiar, que gerava renda para aquela casa, ficou desempregada e ela não conseguiu ter acesso à alimentação, de algum modo essa família ela vai procurar o CRAS e vai receber especificamente essa cesta básica. Mas esse fim não é o fim em si mesmo, como eu disse, precisa haver esse processo de integração. O que é que a gente sempre fala sobre benefício eventual? Existe uma grandíssima discussão, e ainda bem que aqui na Bahia a gente já conseguiu vencer, sobre a concessão de benefício eventual, o que diz o que é concedido e o que é entregue, certo? Benefício eventual concedido é benefício social entregue. Não existe nenhuma estratégia, nenhuma equipe que faça a avaliação e a concessão de benefício eventual e que a gestão precise validar. Então, se a equipe técnica atendeu a família de Dona Joana e identificou que a família de Dona Joana precisa ter acesso à cesta básica, a cesta básica obrigatoriamente precisa chegar na casa de Dona Joana. Então, não tem que a assistente social do CRAS atender
Eixo 4, gestão democrática, informação dos SUAS e comunicação transparente, é a gente falar sobre a assistência social. Mas para a gente falar sobre a assistência social, a gente precisa ter acesso à informação, a gente conseguir traduzir o nosso processo de trabalho, né? Quando a gente chega nas cidades, a gente fala quem é Estado, a gente pergunta onde é a Secretaria de Assistência Social, não tem uma alma viva que consiga responder. Uma. Mas se eu digo assim, onde é o Bolsa Família? Na hora. É ali, ó, naquela casa amarela, naquele telhado ali, pode ir lá, que é o Bolsa Família é ali. Isso é falar da assistência social. A gente precisa encontrar a estratégia de se comunicar com a população e dizer para ela que nós trabalhamos com uma política pública garantidora de direitos, mas que ela faz BPC, Bolsa Família, cesta básica, emissão de documento, traduzir para a população o que é que ela pode acessar no CRAS e no CREAS, que é o que vocês têm aqui no município de vocês, ok? Porque, como está escrito ali, informação é força. E conhecimento ninguém tira da gente, eu digo todos os dias. Criança, estude, porque se você disser que tudo isso aqui está pintado de branco, e você tem certeza que tudo isso aqui está pintado de branco, e vai vir uma outra pessoa e vai dizer a você, não mente, isso aqui está tudo pintado de rosa, você vai dizer não, porque eu estudei e eu sei que aqui está tudo pintado de branco. Então, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, em nenhum lugar, em nenhum espaço. Seja qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de interesse que você tenha. Se você é um urinário empresário, né, que eu não pode mais falar manicômio, no outro dia eu escutando. Na empresário, você tem que se aperfeiçoar naquilo, você tem que estudar para você ser a melhor naquilo. E assim somos nós que trabalhamos com a assistência social. Então, se a população conhece o que é o SUAS, a gente vai conseguir protagonizar, inclusive, o nosso trabalho. Pode passar, vamos para o último eixo e já está acabando. Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento também, está no dos top, no segundo lugar de eixos preferidos, porque a gente não faz nada só no CUSP, né? Não adianta eu ter passado aqui uma hora falando, só não consigo traduzir tudo que eu falei em recurso financeiro. Então, se a gente não tem dinheiro para operacionalizar uma política pública, a gente não vai conseguir fazer. Até porque a gente não faz mais caridade, não é verdade? A gente não está mais aqui para fazer favor, está aqui para garantir direitos. E a gente só vai garantir direito no serviço público com recurso público. Então, esse eixo ele é exatamente para vocês conseguirem traduzir qual é a necessidade de vocês em relação ao cofinanciamento. Logicamente, você não coloca lá ampliação de 5% do cofinanciamento. Não vai ter serventia, porque a gente já ampliou 100% do cofinanciamento. Em 2024 e agora 2025 a gente já passou em muito de 100%. O que é que vocês querem ampliar no cofinanciamento? É o cofinanciamento específico do SUAS Bahia Mais Rural? É o cofinanciamento específico do Alimenta SUAS? É transformar o SUAS fortalecido e o Alimenta SUAS em repasse ordinário, não mais em repasse extraordinário, que a gente só repassa se a gente tiver recurso sobrando, que é assim que a gente faz o repasse do Alimenta SUAS e do SUAS fortalecido, é ter noção de que modo esse recurso vai chegar aqui e vai garantir a efetivação da política de assistência social, certo? Acabou, eu acho que agora eu só vou apresentar rapidamente qual é a história que queremos contar sobre os SUAS daqui para frente. Então, a colega, quando ela apresentou aqui, ela apresentou também uma frase, né, no final, e ela rememorou o tema, o lema da última conferência, da conferência de 2023, que é os SUAS que temos e os SUAS que queremos, e de fato é isso. Profissionais que estão na política de assistência social, só para passar chuva, eu sinto muito em dizer a vocês que vocês estão no lugar errado. Quem trabalha com a política de assistência social atinge a vida das famílias de todas as formas. Uma vez a gente teve uma reunião de planejamento e a gente tinha por algum motivo errado, a gente errou no nosso processo de trabalho, errou e feio. E a gente não conseguiu fazer a articulação necessária com o município para receber um adolescente que vinha egresso de cumprimento de medida socioeducativa. E a gente falhou simplesmente 3 dias depois que ele retornou para a sua cidade, ele foi assassinado pela facção, que era rival à facção dele. Em uma nossa reunião de planejamento, a nossa superintendente disse que nas nossas mãos tinha o sangue daquele adolescente. E aquilo, eu tinha 1 ano mais ou menos que eu trabalhava na superintendência, e aquilo me marcou de uma forma tão profunda que eu aprendi, a partir daquele dia, que todo o meu processo de trabalho ia repercutir de forma muito direta na vida das pessoas. E isso não é ser clichê, isso não é ser piegas, e muito pouco é utopia ou hipocrisia. Isso é compromisso com o fazer público e com o processo de trabalho da gente. Então, que tenhamos sabedoria, né? Para, inclusive, saber o que estamos fazendo com a vida das pessoas.
pessoas de Iguaí daqui para frente. Pode passar, por favor. Agora a gente vai dar as orientações, eu acho que é sobre o sistema. Pode passar. Pronto, aqui a gente já foi dito, né? Nós vamos receber as informações, tudo que aconteceu aqui, quantas pessoas pretas, quantas pessoas brancas, quantas pessoas pardas, quantas pessoas com deficiência, tipo de deficiência, enfim, todas as informações que circularam aqui hoje e também as propostas de deliberação serão lançadas no sistema lá da Rede SUAS que eu apresentei até o dia 15 de agosto. Não sei ainda se haverá prorrogação, não assinei contrato de sigilo para isso não, mas de fato a gente ainda não sabe se haverá prorrogação, mas se houver a gente vai divulgar para vocês. Organizar a participação da sua delegação para a etapa estadual, então é organizar a tarde o processo de eleição para a escolha dos delegados e delegadas com parcimônia, civilidade e educação para não ter guerra, puxão de cabelo e nada mais. Eu fui um que vai escolher tem que chamar a polícia. Então a gente vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho, para vocês irem para a estadual. E homologar as deliberações em âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social. Só é deliberação se o Conselho Municipal de Assistência Social aprovar. Então todo mundo que está aí de crachá, que é delegado ou delegada, tem que fazer o processo de votação, levantando o crachá e alguém da secretaria ou do Conselho Municipal vai fazer a identificação por amostragem na votação das deliberações, ok? Pode passar. Pronto, aqui é o número, né? Vocês já sabem que já foi lido no regimento, o número de deliberações, então são 10 para o município, 5 para o município, 5 para o Estado, 5 para a União, sendo da União do município 2 por eixo, Estado e União 1 por eixo, certo? Pode passar. Aqui é o quadro geral, né, de delegados e delegadas. Como vocês aqui são municípios de pequeno porte 1, né? Alguém sabe dizer? 1, né? Pequeno porte 1. Então vocês vão eleger um delegado da sociedade civil e um delegado governamental. Então irão, né, 2 delegados para a conferência estadual. A gente ainda não, na minha avaliação, também é uma avaliação particular, viu, gente? Muito pessoal. Eu não acredito em paridade em conselhos de assistência social. Para mim, isso não é paridade. Paritário vai ser quando a gente conseguir garantir que a sociedade civil, dentro dos seus 3 segmentos, consiga participar de todos os processos coletivos e democráticos. Então, se você tem 3 segmentos, usuários, entidades e trabalhadores, você só pode escolher uma pessoa dentre 3, isso não significa paridade. O Conselho Nacional já vem uma discussão aí ainda muito embrionária, estou tentando montar inclusive um grupo de trabalho e vincular uma Câmara Técnica da Comissão Intergestores Tripartite, que acontece lá em Brasília, a gente conseguir repensar isso e de fato garantir a qualidade dentro dos conselhos de assistência social. Então, desse modo, infelizmente, a gente não consegue garantir de verdade, verdadeira, a representação efetiva, né? A gente consegue só garantir que é representante da sociedade civil e do governo, e aí serão 2 delegados que irão para a conferência estadual. Pode passar, por favor. Tá vendo? Doeu, mas foi rápido. Foi rapidinho, demorei, mas foi rápido. Esse aqui é o QR Code que vocês acessam. O Instagram de lá do Conselho Estadual de Assistência Social, né? Nós estamos em um novo biênio, diante da publicação da nova lei do SUAS que regulamenta este sistema único aqui na Bahia, definiu-se uma nova composição para o Conselho Estadual de Assistência Social, certo? Então a gente inclusive tem uma nova lógica, uma nova lógica de acesso à qualificação dos conselhos municipais, uma nova lógica de acesso também à informação, e essa estrutura ela é exatamente para isso, porque a gente sabe as fragilidades dos conselhos municipais de assistência social, de todos os modos, né, de todas as possibilidades de dificuldades. Então, a gente está tentando, apesar da nossa distância geográfica, daqui de Iguaí, por exemplo, a gente está tentando estar sempre próximo para poder conseguir continuar qualificando. Eu finalizo aqui a minha palestra, mais uma vez, agradecendo a vocês pelo respeito, pelo carinho, por terem ficado aqui até agora, são exatamente 12h30, né, já é horário de almoço. Meu filho, quando dá meio-dia, ele pergunta: mãe, não vai ter almoço? Eu digo: calma, meu filho, você está parecendo um tio meu que eu tinha, Cabozito, que chamava, ele foi cabo do exército. Quando dava meio-dia, ele já ficava oriçado. Eu sei que esse horário é o horário de almoço, então agradecer pela paciência, pela presteza, pela delicadeza de vocês terem ficado aqui, principalmente as pessoas idosas que estão aqui
os olhinhos me olhando, buscando também entender o que está acontecendo e participando dessa política pública que tanto elas demandam. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo convite, secretária, muitíssimo obrigada, presidenta do conselho, muitíssimo obrigada. E logicamente que a gente se encontra por aí, pelos caminhos do SUAS, pelos caminhos da vida, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, em qualquer tempo, em qualquer momento, com todo o carinho e compromisso que eu tenho com o meu fazer profissional